Quando a minha tia morreu, não foi como assim, se eu tivesse caído e eu tava procurando Jesus pra me apoiar e me levantar. Jesus me segurou. Óbvio, eu fiquei muito mal, mas eu entendi. É como se eu tivesse sido segurada, entendeu? Começou a cantar Yeshua. Eu fiquei toda arrepiada, eu comecei a chorar. Foi a primeira música que eu escutei na Crisma e foi a primeira vez que eu senti Jesus. E é bizarro que depois aí, nossa, começa a sentir toda hora, né? Vou virar ateu. Por que não? Não muda nada. Foi aí quando eu fui fazer meu encontro, que tinha na nossa escola. Eu não vou dizer que eu senti uma presença enorme de Jesus, mas foi o suficiente. E aí é quando você permite se sentir, quando você se abre para esse momento, você percebe que ele não vem até você, ele já estava dentro de você. E é isso que eu percebi. Comecei a anotar os pequenos detalhes e eu percebi que Jesus estava em todos eles. E eu estava num processo de depressão muito, muito, muito forte. Ele estava cuidando de mim sem que eu percebesse que aquelas tentativas que eu tinha tentado realmente não era para acontecer, porque ele não estava deixando de acontecer. Depois do meu encontro, que eu comecei a apresentar Jesus para minha mãe foi e quis se reconciliar com a minha tia, aí todo mundo se uniu. Foi quando eu vi e falei: Jesus existe, Jesus está comigo. Depois de passar por muitas situações, me fizeram perceber que Ele estava agindo mesmo sem eu saber. Eu era muito sozinho na minha fé. Eu não compartilhava disso com as outras pessoas. Eu era muito fechado nesse quesito. Eu achava que a minha relação era só entre eu e ele e que nada no mundo poderia trazer mais pessoas que também partilhassem dessa fé comigo. Com o meu encontro, eu percebi que havia tantas outras pessoas que me podiam trazer para Jesus também. E aí chegou o dia do meu encontro, que realmente eu consegui encontrar Deus, sentir Deus e principalmente me conhecer. Vi o que o amor de Deus fazia em mim, eu vi os detalhes no que Ele agia na minha vida em cada momento, em cada passo que eu dava. O mundo não mudou, quem mudou é você, é seu coração. Mesmo batalhando contra o mundo, eu sempre senti uma energia vindo muito forte da chama que Deus tinha colocado no meu coração. Eu consigo ser Ele tanto quanto as pessoas também são, pra mim. Quando meu avô faleceu, é até um pouco difícil falar, porque foi uma coisa que aconteceu assim, de um dia pro outro, literalmente. E eu senti Deus porque eu via os detalhes que Deus colocou na minha vida e me preparou para aquele momento. Quando tudo isso aconteceu, eu pensava: minha família vai se separar, e ver que tudo aconteceu e a minha família agora, a gente tá mais unido do que a gente sempre esteve, assim. Na porta, eu comecei a ficar desesperada. Comecei a chorar, falei: não vou conseguir entrar. A mãe falou: não, você vai, porque Deus tá do seu lado. Pisei pra dentro, senti uma paz, assim, absurda. E todo mundo falava: Deus deixa as 99 ovelhas pra te buscar. Eu falei: não me buscou. Mas naquele momento eu senti, Ele me buscou e Ele me puxou pra dentro. Enquanto amigos meus estavam participando do Encontrar-te, era de noite, eu estava em um momento de adoração. Quando Ele passou por mim, eu senti uma coisa, foi o Espírito Santo desceu sobre mim e não tenho palavras para descrever aquele sentimento, o coração quente, o corpo todo parece pegando fogo mesmo, a chama de Deus estava em mim e naquele momento eu senti de verdade, foi a primeira vez que eu senti tão intenso Deus na minha vida. Lá eu me encontrei de uma maneira que eu achei que eu nunca ia me encontrar. Eu não me abria muito com as pessoas e eu senti que Jesus entrou dentro do meu coração, fez que eu abrisse meu coração para as outras pessoas. Uma paz de espírito assim que eu consegui sentir absurda, tipo, é como se tivesse, tipo, ele vindo assim na minha direção e falando: pô, tá tudo bem, tipo, você vai conseguir pegar esse ônibus, você vai conseguir, tipo, fazer isso, não tem porque você se estressar com isso, tipo, foi um negócio assim surreal, foi uma energia incrível, assim. And there's a place that I've dreamed of, where I can free my mind. I hear the sounds. Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você tá aqui, muito obrigada por estar aqui. Pra quem caiu de paraquedas aqui no nosso podcast, eu sou a Luísa Trigo, sou apaixonada por Cristo. E, gente, hoje eu estou aqui com esse público, essa casa cheia, porque hoje é um dia muito especial, é um dos episódios mais lindos, com certeza, que eu já fiz na minha vida e que a gente vai fazer. E eu só quero que você seja muito bem-vindo, fique à vontade, sente, pegue a sua Bíblia, pegue o seu chá, já que hoje é chá com testemunhos. E eu trouxe essas pessoas maravilhosas, eu não vou ficar me alongando muito, porque elas vão falar coisas lindas. E essas pessoas, gente, vou falar rapidinho, elas representam tudo que eu tenho sobre referência de Jesus na minha vida, estão aqui. Essas pessoas, elas me trouxeram para o caminho, me trouxeram para Jesus, me trouxeram para a verdade. E é elas que me lembram todos os dias do amor que Ele tem pela gente. E então, fiquem com eles,
que eu tenho certeza que vocês vão amar cada palavra que eles vão falar. Eu vou ficar esse episódio atrás da câmera, vou ficar cuidando muito bem deles, orando sempre por eles e por você que tá aí do outro lado também. Então, por favor, gente, é com vocês agora. Mas antes, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu quero saber quando foi o momento na vida de vocês que vocês falaram, tá, agora eu senti Deus. Agora eu sei quem Ele é. Quero que vocês me falem um pouco sobre esse momento. Tá, posso começar. Meu nome é Lívia e acho que a primeira vez que eu senti Jesus assim foi em 2022, que eu tava fazendo a Crisma. E, óbvio, eu já acreditava antes, quando eu era mais nova. Inclusive, quando meu avô faleceu, eu senti muito Jesus. Só que, de sentir mesmo, assim, me abraçada, foi quando eu tava fazendo Crisma e o Léo da Pastoral, ele começou a cantar Yeshua. Eu fiquei toda arrepiada, eu comecei a chorar. Foi a primeira música que eu, escutei na Crisma e foi a primeira vez que eu senti Jesus. E é bizarro que depois aí, nossa, começa a sentir toda hora, né? O meu momento, acho que foi no meu Encontrarte, que foi... Quando foi, Lívia? Eu sempre esqueço. 2021. 2023? 2023. Segundo semestre, acho que foi quando eu... Foi quando eu encontrei com Jesus, porque até então eu sempre fui católica, rezei, mas não tinha encontrado Jesus e o Espírito Santo. Aí eu no meu encontro foi divisor de águas, assim. Mas acho que, aprofundando um pouco mais a pergunta da Lu, eu acho que um momento da minha vida que eu falei, não, tá, realmente Jesus é meu tudo, assim, Deus é meu tudo, foi quando a minha tia morreu, no começo desse ano. E eu já passei por outros episódios de morte na minha família, assim, que mexeram muito comigo. Mas quando a minha tia morreu, eu passei assim, caiu meu chão, né? Minha tia era super nova. E aí, não foi como assim, se eu tivesse caído e eu tava procurando Jesus pra me apoiar e me levantar. Jesus me segurou. Eu não questionei, óbvio, eu fiquei muito mal, mas eu entendi. É como se eu tivesse sido segurada, entendeu? E não foi igual antes do meu encontro, quando minha bisa morreu, que eu fiquei assim, no chão e procurei Jesus pra me levantar. Ele me segurou antes de eu cair. Acho que foi pra mim aí que eu falei, não, tá, realmente Deus é meu tudo, assim. Que bonito. Meu nome é Henrico. E eu nasci numa família católica, sempre tive esse cristianismo próximo de mim, de certa forma, mas fui uma pessoa que fez batismo, fiz minha primeira Eucaristia e desde então eu me considerava uma pessoa católica, que acreditava e, enfim, me auto-intitulava católico, mas o tempo foi passando, eu terminei minha primeira Eucaristia e falei, tá, e o que Deus agora faz na minha vida? Eu rezava um Pai Nosso antes de dormir e pensava, o que isso agora muda na minha vida? Por que eu devo fazer isso? Por que eu continuo fazendo isso se eu não verdadeiramente acredito nisso? Falei, essa vida não é pra mim. Falei, vou virar ateu. Por que não? Não muda nada, já é a mesma coisa. Me virei. Fiquei, 5 anos, 6, falando, não existe. E se existe, me prova, não acredito. E desde então, fiquei afastadíssimo da presença de Deus. E minha mãe falava, não, isso não faz bem. Mas eu tô normal, e, enfim, sigo minha vida. E aí, eu tava no segundo ano do ensino médio, cada vez mais sem amigos, assim, nos intervalos eu ficava estudando sozinho. E aí eu percebia, nossa, onde tava toda aquela alegria que tava em mim? Onde tava todos os meus amigos que sempre estavam comigo? E aí eu me encontrei numa situação meio sozinho, meio solitário. Foi aí quando eu fui fazer meu encontro, que tinha na nossa escola. E lá, eu não vou dizer que eu senti uma presença enorme de Jesus, mas foi o suficiente. Foi um momento que uma emoção tomou conta de mim. Não era nada que eu podia ver, não era nada que eu podia tocar, mas uma emoção parece que tomou conta de mim. Eu acho que é sobre isso, Jesus. É mais sobre sentir do que sobre pensar racionalmente, sabe? E aí é quando você permite se sentir, quando você se abre para esse momento que ele habita seu corpo. Mas você percebe que ele não vem até você, ele já estava dentro de você. E é isso que eu percebi, que ele sempre esteve olhando por mim. Eu só não olhava pra ele o suficiente pra perceber que ele estava em mim. Vocês entenderam? E eu me senti muito abraçado e depois disso, minha vida se transformou assim
Muito, muito. Eu conheci, olha o tanto de gente que eu conheci por causa desse Jesus, entendeu? E sempre que eu penso, tipo, quero voltar pra casa, onde é minha casa? Minha comunidade que eu construí, esses amigos, minha família e todos esses laços com certeza foram fortalecidos por causa da presença de Jesus na minha vida. Então, só tenho a agradecer a ele e a todos vocês que eu conheci nessa caminhada. Eu acho que comigo também foi isso. Foi o que a Manu falou, que quando eu fiz o meu Encontrar-te, eu senti, mas eu acho que eu senti muito mais depois. Porque começou, engraçado, né? Depois do Encontrar-te começou a acontecer muita coisa. E aí eu falei assim, gente, que isso? Aí eu comecei a anotar os pequenos detalhes e eu percebi que Jesus estava em todos eles. E eu estava num processo de depressão muito, muito, muito forte. Tinha tentado o suicídio, acho que umas 2 vezes. E aí eu falei assim, não sei o que fazer mais, Aí eu fiz o meu Encontrar-te, senti aquela chama e aí depois minha avó faleceu. E aí eu não senti uma dor que é, vamos dizer assim, uma dor normal do luto. Eu comecei a sentir um conforto de saber que aquilo foi o melhor para ela. Eu comecei realmente a perceber nos detalhes, nas pessoas, nos pequenos pontos, até no mínimo possível, que Deus estava lá cuidando da gente. Acho que foi lá que eu comecei a sentir que Ele estava cuidando de mim, sem que eu percebesse que aquelas tentativas que eu tinha tentado realmente não era para acontecer, porque Ele não estava deixando de acontecer. Então eu acho que foi nesse momento, assim, nesse episódio de tempo, porque não é, acho que uma coisa assim, é um processo que a gente começa realmente a... eu senti você aqui comigo, tá tudo bem. E aí eu acho que foi nesse período de tempo que eu realmente vi que ele estava comigo e falei assim, agora eu sei para onde eu vou seguir. Bom, pra mim, o momento que eu realmente falei, Jesus tá comigo, foi quando, depois do meu encontro, que minha família, sempre foi de ir pra igreja, sempre foi de ir pra missa. Só que eu ia, aquela criança que, nossa, eu vou pra missa, meu Deus, tô indo com os meus pais, não sei o quê. E eu sempre ficava mexendo no celular da minha mãe durante a missa, porque eu não gostava de assistir. Queria muito voltar pra casa, ficava toda hora olhando o relógio pra ver quando que eu queria voltar. E depois do meu Encontrar-te, eu fiz também, antes de falar depois dele, minha mãe me inscreveu, porque minhas primas fizeram e tudo mais. E elas falaram, faz. E eu virei e falei assim, não, mãe, não me inscreve nisso daí não. Vou perder um fim de semana que eu posso, jogar bola, sair com meus amigos, não sei o quê. E minha mãe me inscreveu sem eu saber. E quando ela me contou, foi na semana do encontro. Aí eu fiquei muito bravo com ela. Falei assim, não, mãe, não é possível que você fez isso, não é possível. E aí eu falei assim, tá bom, né, já tô inscrito, já vou. Aí eu fui. Eu fui assim, bem com a cabeça com zero expectativa, porque eu realmente não queria estar lá. É uma sensação que, eu ficava toda hora pensando, quando que acaba, não sei o quê. Só que durante ele, meu coração, ele se abriu muito. E eu senti coisas que eu nunca tinha sentido antes. E me fez sentir que a minha vida depende de Jesus. Minha vida depende de Cristo e eu vivo por Ele. E quando eu cheguei em casa, meus pais, eles já iam pra missa e tudo mais. Só que não era, também, eu vou ouvir uma música sobre Jesus, vou ir na missa porque eu quero louvar Jesus. Não, eu vou mais por costume, assim. E quando eu comecei a apresentar esse Jesus para meus pais, para o meu irmão, para minha família, foi quando realmente tudo mudou, que minha família, ela tava meio que separada, né, parte da minha mãe com a da minha tia. E depois do meu encontro, que eu comecei a apresentar Jesus para minha mãe, e aí a minha mãe foi e quis se reconciliar com a minha tia, e aí todo mundo se uniu, foi quando eu vi e falei, Jesus existe, Jesus está comigo, e a minha vida com Ele é muito melhor. Então esse foi um momento que me fez sentir que Jesus realmente se fazia presente nela. Quando eu uni a minha família, por causa dele, que eu apresentei Ele para minha família, fiz minha família se apaixonar por Ele também, tanto quanto eu. E depois de passar por muitas situações que me fizeram perceber que Ele estava agindo mesmo sem eu saber. É isso. Oi, meu nome é Guilherme. E a vez que eu mais senti Jesus, quando eu senti que Ele era uma verdade na minha vida, foi também com o encontro, com o meu Encontrar-te que eu fiz. Porque eu sempre fui
católico, desde pequeno eu já tinha feito primeira comunhão, batismo, depois fui crismado. Só que durante todo esse processo eu era muito sozinho na minha fé. Eu achava que a minha relação com Jesus, claro que ela é entre ele e você, mas eu não compartilhava disso com as outras pessoas. Eu era muito fechado nesse quesito. Eu achava que isso era algo que eu vivia e que as outras pessoas não entenderiam, que eu não teria ninguém com quem partilhar. Claro que foram meus pais que me apresentaram a ele, que fizeram com que eu fizesse todo esse processo do catolicismo, mas eu achava que a minha relação era só entre eu e ele e que nada no mundo poderia completar, nada do mundo poderia trazer mais pessoas que também partilhassem dessa fé comigo. Mas com o meu encontro eu percebi que isso era tudo uma mentira e que havia tantas outras pessoas que me podiam trazer para Jesus também. Tantas outras pessoas que podiam me mostrar como ele é lindo, como ele é maravilhoso e como ele fez tantas bênçãos na minha vida que agora eu tô aqui cheio de amigos que compartilham desse Jesus comigo. Essas pessoas que a gente viveu tantas coisas juntos, tantas coisas intensas. Então hoje eu só tenho a agradecer a Jesus por ter me dado o encontro e por ter mostrado esse momento que eu não tô sozinho na minha fé. Eu tenho outras pessoas que vão me apoiar, vão me levantar e vão sempre me levar a ele, vão sempre me apontar para ele, porque elas são presentes de Deus na minha vida e eu quero guardá-las para sempre. Tudo bem, gente? Eu sou Felipe e a minha história com Deus, assim, a minha família é extremamente católica, assim, bastante mesmo. Então, desde sempre eu frequentei missas, sempre tive, assim, conversas, principalmente, assim, com a minha avó, né? Que a minha avó é 100% meu maior modelo ali de inspiração, de tudo em relação a Deus. E eu fiz, realmente, eu sempre fui na missa, mas foi como o João falou, né? Eu ia na missa, mas não era aquilo que eu queria estar na missa, eu queria ouvir a palavra de Deus. Eu só queria, tipo, beleza, passou, eu quero voltar pra casa e tá tudo bem. E aí o tempo foi passando, fiz minha primeira comunhão, fiz alguns amigos, inclusive na primeira comunhão, mas não senti que as coisas mudaram assim, não era algo que eu ficava pensando muito também sobre, eu só tava vivendo. E aí eu fiz a minha crisma também, onde eu fiz novos amigos dentro da crisma no colégio. E aí minha história começou a mudar. Eu comecei a entender um pouco mais, comecei a me aprofundar mais em Deus, mas também não era o que eu sinto hoje. Eu não tinha entendido de fato. E assim, a minha irmã, ela fez esse encontro que acho que todo mundo falou, né? Ela fez muitos anos atrás, e ela sempre me incentivou, falando, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E eu falei assim, tá bom então, vamos ver como vai ser, né? E aí chegou o dia do meu encontro, e eu fui pro encontro, assim, sem muita expectativa, não sabia muito o que ia acontecer. E sem dúvida foi o melhor fim de semana da minha vida, mudou a minha vida por completo. E foi lá que realmente eu consegui encontrar Deus, sentir Deus e principalmente me conhecer. Eu vi quem que era o Felipe e eu vi o que o amor de Deus fazia em mim, eu vi os detalhes no que ele agia na minha vida em cada momento, em cada passo que eu dava. E então acho que o encontro foi ali o momento, assim, foi o crucial, foi o momento chave da minha caminhada com Deus. E foi tão importante que hoje eu tô aqui com todas as pessoas que eu amo de paixão, tenho um carinho enorme e tô muito feliz em poder estar aqui compartilhando alguns momentos com vocês. Oi gente, eu sou o Mol. Eu acho que eu senti Jesus um pouco depois do meu Encontrar-te, que foi o 11º. No Encontrar-te eu consegui conhecer Jesus e, que nem o Fê falou, conhecer quem eu sou, conhecer o que eu gosto, as coisas que me fazem bem. E depois do encontro eu vivi o pós, né? Que muita gente fala de o mundo não mudou, quem mudou é você, é seu coração. E mesmo assim, mesmo batalhando contra o mundo, eu sempre senti uma energia vindo muito forte da chama que Deus tinha colocado no meu coração. Então, por mais de, sei lá, segunda eu chegar a encontrar com as mesmas pessoas, elas estarem com a mesma cara de cansada delas, eu consegui
sentir um abraço em mim e ver que eu estava mudado. E eu tentei espalhar para todas essas pessoas o amor que Deus tinha colocado em mim naquele encontro. E o momento que eu mais senti Deus foi espalhando esse encontro e a palavra dele com uma pessoa que é muito especial para mim. Cara, ela era minha melhor amiga, ela sempre foi meu porto seguro assim. E ela não acreditava de jeito nenhum. E eu sempre falava, faz encontrar-te. Mano, um encontro que você muda a sua vida completa, você muda a sua fé por completo. E ela fez, depois de um tempo, e depois que ela fez, ela voltou com um terço na mão e um sorriso no rosto e falando, tipo, cara, você foi Jesus pra mim, se não fosse você eu não tinha conhecido ele. E acho que, tipo, esse foi o momento que eu mais conheci Jesus. Foi o momento que eu mais senti ele, que eu consigo ser ele tanto quanto as pessoas também são pra mim. E eu acho que foi sensacional viver essa experiência e como o amor de Deus consegue me conectar com as pessoas. Que todo mundo falou, mas vocês conseguem ver. E é isso. Esse foi o momento que eu mais senti Jesus na minha vida. Oi, gente, eu sou a Malu. E acho que um pouquinho do que todo mundo falou. Quando a gente sai do encontro, a gente tá com o coração muito cheio, preenchido, e a gente tá queimando por tudo, assim. Tudo que acontece na nossa vida, a gente tá queimando e a gente tá ali na intensidade. E eu acho que o encontro é onde, foi o que o Mal falou, você conhece, você encontra realmente o que você estava procurando. Mas eu acho que o momento que eu mais senti Jesus na minha vida foi muito depois do encontro, que foi agora nesse ano, quando meu avô faleceu. E foi assim, é até um pouco difícil falar, porque foi uma coisa que aconteceu assim, de um dia para o outro, literalmente, que acho que ninguém na minha família esperava, apesar dele já ter algumas dificuldades, assim, ninguém esperava realmente que isso fosse acontecer naquele momento. E eu senti Deus porque eu via os detalhes que Deus colocou na minha vida e me preparou para aquele momento, porque eu realmente achei que eu nunca estaria preparada para aquilo, mas ver que Deus colocou pessoas na minha vida uma semana antes ou um mês antes, que quando aconteceu, estavam lá para me segurar, estavam lá para fazer companhia. E eu acho que outro detalhe é a minha família, porque quando tudo isso aconteceu, eu pensava, minha família vai se separar, a gente não vai ter mais o propósito de todo domingo almoçar em família e estar todo mundo junto, porque não vai ter mais a figura do meu avô lá. Mas ver que Deus faz tudo nos mínimos detalhes, literalmente, e ver que tudo aconteceu e a minha família agora, a gente está mais unido do que a gente sempre esteve, assim. Eu acho que é onde eu mais vejo Deus ultimamente, é na minha família, nessa união que a gente tem agora. Meu nome é Mariana e a primeira vez, assim, eu nasci na igreja católica, assim, muito. Minha mãe dava crisma, meu pai dava crisma. Eu sempre via eles falando de Deus, eu, tipo, entendia, gostava. Mas é isso, você ia na missa, você escutava tudo, mas você não mentalizava nada, você não entendia muito bem o que acontecia. E aí eu fiz primeira comunhão, crisma, e eu sempre ia nos retiros, super legal, mas, sabe, não tinha sentido ainda verdadeiramente. Aí todo mundo falou do Encontrar-te, que sentiu dentro do Encontrar-te. Eu senti antes do Encontrar-te, tipo, na porta do Encontrar-te, literalmente. Desde criancinha, eu tenho ansiedade de separação, que tinha, né, dos meus pais. E, tipo, tudo que me separava eu tinha medo. Tipo, meu pai vai ali no restaurante, tinha medo. Eu vou ficar sozinha, tinha medo de tudo. E aí eu queria muito me encontrar, minhas amigas todas iam. E primeiro eu não me inscrevi, fiquei com medo. Falei, não vou, tô com muito medo, não quero ir. Não me inscrevi. Aí no segundo eu falei, não, eu vou. Eu vou mesmo assim, me inscrevi. Aí, só que assim, na semana eu fiquei com muito medo. Minha mãe falou com as pessoas do encontro, eu tenho medo. Ela tava preocupada, né? Aí tudo bem. Eu anotei o celular de todos os meus familiares, com medo de acontecer alguma coisa. E minha casa do lado, mas com medo, muito medo. Na porta eu comecei a ficar desesperada. Comecei a chorar, falei, não vou conseguir entrar. Aí minha mãe falou, não, você vai, porque Deus tá do seu lado. Eu falei, então tá bom. Acreditei. Pisei pra dentro, senti uma paz, assim, absurda. E aí tá bom, aí eu senti naquele momento.
E todo mundo falava, Deus deixa as 99 ovelhas pra te buscar. Eu falei, não me buscou. Mas naquele momento eu senti, ele me buscou e ele me puxou pra dentro. E foi ali que eu senti Deus, primeira vez, assim, verdadeiramente. Oi, gente, meu nome é Eduardo e minha história com a de muita gente aqui é parecida. Eu tenho uma família católica, mas não é muito tradicional. Eu ia para a igreja só em casamentos, batizados, então eu nunca tive muito incentivo. Eu cheguei a fazer catequese com o Henrico, aí eu fiz a primeira comunhão, depois de um tempo eu fiz online a crisma, então acabei não falando com ninguém, então era uma coisa que eu também não ligava muito. E 2020, 2021 foi um momento que eu nunca fui tão próximo de Deus e eu me afastei ainda mais. Eu me entreguei ao mundo, eu não pensava nas coisas, não ia à igreja por falta de influência, nem eu cogitava ir na missa. Então eu me perdi. Aí em 2022 eu fiz o meu Encontrar-te, igual todo mundo falou. E uma coisa que eu gosto de falar muito para as pessoas é que o Encontrar-te, o objetivo principal é encontrar Deus. Mas lá você encontra a si mesmo, você encontra a sua relação com amigos, com a família. É um momento de você se conhecer. Não foi o momento que eu mais senti Deus, nem pela primeira vez, mas foi onde eu me encontrei, onde eu percebi que eu tinha que mudar, e foi lá que eu quis mudar minha trajetória, quem eu era. Nisso, com o tempo, ainda por um pouco de preguiça, uma coisa, eu ainda deixava de ir. Eu fiquei mais, gente, de 3 anos sem nenhuma missa, até que, durante um final de semana, enquanto amigos meus estavam participando do Encontrar-te, era de noite, eu estava em um momento de adoração ao Santíssimo. E quando ele passou por mim, eu senti uma coisa, foi o Espírito Santo desceu sobre mim e não tenho palavras para descrever aquele sentimento, aquele coração quente, o corpo todo parece pegando fogo mesmo, a chama de Deus estava em mim e aquele momento eu senti de verdade, foi a primeira vez que eu senti tão intenso Deus na minha vida. E a partir disso eu comecei a frequentar mais essa casa. Graças a Deus eu conheci muitas pessoas, todos esses aqui, outras pessoas também que eu com certeza vou levar para a vida. E com isso, acho que um dos momentos mais intensos depois disso que eu senti foi parecido com o que o Mal falou. Tem um primo meu, acho que o pessoal conhece aqui, mas enfim, e ele não era da escola. E eu convidei ele a participar. Assim como a gente é primo, nunca teve muito incentivo da família, de igreja e tudo mais, a gente era igual. Então ele participou. Primeira vez ele não foi chamado, mas na segunda ele foi. Naquele momento eu pude ver ele participando e eu me vi nele, vivenciando aquele encontro, eu vendo ele sentindo todas as emoções, tudo aquilo, eu me senti tocado naquele momento. E quando ele veio no final chorando, ele olhou pra mim, veio com aquele rosto vermelho, olho inchado, chorando e falando: muito obrigado por ter me apresentado tudo isso, você é Jesus na minha vida e eu quero estar aqui sempre, obrigado por ter me apresentado isso. Aquele momento foi verdadeiramente, não tem palavras para descrever, e eu sou muito grato a tudo isso, grato ao colégio principalmente, né, porque faz a gente ter esse encontro, e a todo mundo que eu conheci aqui, todos esses, e estou muito feliz que aos poucos eu vou aumentando a minha caminhada com ele, melhorando para estar cada vez mais próximo, porque é muito difícil manter na linha, ainda mais quando a gente não tem mais aquele incentivo do colégio. Pra gente que já se formou, aqui tem eu, o Henrico, o João, fica muito fácil estar distante dele. Você vê que várias pessoas vão te olhar estranho quando você fala que é da igreja, é mais fácil aparecer com uma coisa ilícita do que com uma Bíblia na mão, eles podem olhar torto pra você. Isso é um sentimento estranho, de angústia, só que isso mostra o quão perseverante você é quando você não desiste por causa da influência externa. E é pelo que eu tô passando agora e quero continuar. Bom, gente, eu sou a Manu e eu acho que a minha história bate um pouquinho assim com o do Edu, porque a minha família, ela sempre foi católica, mas ela nunca frequentou a igreja. Tipo, a minha mãe sempre me ensinou a rezar, minha mãe é muito devota à Nossa Senhora,
Mas a gente nunca foi à igreja, à missa. Tipo, minha primeira missa que eu fui, assim, de domingo foi em 2023. Foi na Crisma. E isso, tipo assim, dificultava muito o meu relacionamento com Deus. Porque acaba que eu não tinha nenhum incentivo na minha casa. Mesmo que meus pais me incentivavam, obviamente. Tipo, nem que na minha família nunca ninguém acreditou em Deus. Mas, tipo, eu não tinha esse incentivo. Então, ficava um pouquinho mais complicado. E aí, no ano passado, eu fiz meu Encontrar-te. Só que eu acho que no meu Encontrar-te, além de eu sentir muita presença de Deus, foi que o Edu bateu muito nessa tecla, que lá eu me encontrei de uma maneira que eu achei que eu nunca ia me encontrar. Porque eu acho que a Malu e a Lu perceberam essa mudança em mim. Eu era uma pessoa muito fechada, eu não falava, nem que eu não falava muito. Mas eu não me abria muito com as pessoas. Então, eu acho que o encontro fez que, quando eu senti que Jesus entrou dentro do meu coração, fez que eu abrisse meu coração para as outras pessoas. Porque quando a gente canta tantas músicas, tipo, Dai meu coração semelhante ao teu, parecia que eu queria mostrar que o meu coração estava parecido com o dele. Para isso, eu tinha que falar, eu tinha que me abrir para as pessoas. E eu acho que o momento que eu mais senti Deus, assim, além desse momento que foi ter me conhecido, foi escutar sempre a minha mãe, meu pai e meu irmão falarem que eu mudei muito a estrutura da minha casa por conta do encontro. Porque aí minha mãe começou a frequentar só isso, porque minha mãe é centro espírita. Só que a minha mãe falou que ela parou de ver razão para ir, porque ela sentiu que ela não tinha mais por que ela estar indo pro centro espírita se ela se sentia muito mais à vontade e tudo numa missa. Então, eu acho que isso, ver meu pai rezar, meu pai fala que rezou pela primeira vez um terço, que ele não sabia nem que tinha como rezar um terço. O meu irmão, tudo, mesmo o meu irmão não morando mais comigo, eu sinto que, tipo, eu consigo muito ver o meu irmão, tipo, querendo ir na missa, falando que pra ele ir na missa faz ele se sentir bem, tudo. Então, acho que esse é o momento que eu mais senti Deus, foi porque eu consegui levar Deus pra minha casa. E, obviamente, né, conhecer vocês tudo mudou minha vida, assim, de uma maneira absurda. Mas eu acho que nesse sentido que eu mais senti Deus foi nesse momento que eu tive certeza que eu mudei a minha casa mesmo, tipo, minha família. Eu sou o Festa. Eu acho que o momento que eu mais senti Deus, assim, foi um pouco depois do meu encontro. Eu tava na praia com os amigos meus, e aí a gente tava voltando. E é até engraçado porque, tipo assim, essa história eu tava vindo aqui pensando em contar, porque eu falei, pô, enfim. E aí a pergunta meio que cabeu, assim, eu achei interessante. Tipo, eu tava voltando da praia, e aí eu tava muito estressado já. Tipo, o nosso ônibus saía, sei lá, meio-dia, já era 11h40, eu tava muito, muito bravo, porque a gente tava, tipo, na balsa ainda. A gente tava muito longe de chegar a qualquer lugar. Problemas técnicos aqui. Ele arrumou, ele tem que ser de novo. O negócio desse câmera. Ele tava batendo. Volta tudo. Não, eles estão me pedindo, gente, pra colocar de erro de gravação. Eu não vou colocar, não. Maria. Desculpa. Fique em paz com Depois fala que religioso não ri, tá aí, ó. Pode continuar a festa. Podem rir, gente. Enfim, tipo, eu tava voltando da praia, assim, eu tava bem estressado já. E aí, tipo, eu meio que me isolei, assim, tipo, meus amigos, a gente tava na balsa, né, a gente tava voltando de Ilhabela. Aí eles foram pra um canto, eu fui pro outro. E aí eu vi que tinha um senhorzinho afinando violão e cantando alguma coisa. Aí eu fui chegando meio perto, assim, e aí ele tava cantando aquela música do Morada. Aquela mais famosa, eu não lembro qual é o nome. É Tudo Sobre Você. Tipo assim, ele tava murmurando, ele tava nem cantando. Tipo, ele tava afinando o violão e meio que cantando, assim. E ali, cara, desceu um negócio assim em mim, tipo, eu fiquei muito tranquilo. Eu falei, não, o que tiver que acontecer, vai acontecer. Eu fiquei muito mais em paz, assim, tipo, foi um negócio assim surreal. Tipo, a gente chegou lá, tipo, conseguimos chegar a tempo. A gente chegou onde tinha que chegar, tipo, o ônibus tava saindo. Ele tava, tipo assim, na porta de sair, assim. Eu até virei pro funcionário e perguntei qual é o ônibus que, tipo, assim, quer esse aqui? Ele falou, que ele tá saindo ali agora. Aí a gente teve que correr, mas, tipo, deu tudo certo, assim. Foi uma paz de espírito, assim, que eu consegui sentir absurda, tipo. Como se tivesse, tipo, ele vindo, assim, na minha direção e falado, pô, tá tudo bem, tipo, você vai conseguir pegar esse ônibus, você vai conseguir, tipo, fazer isso. Não tem por que você se estressar com isso, tipo, foi um negócio, assim, surreal. Foi uma energia incrível, assim. Eu acho muito legal. Eu tô aqui atrás, viu, gente?
Eu acho muito legal, vão achar que tá vindo do além. Eu acho muito legal essa história do Festa, porque é uma coisa tão diária e é uma coisa tão... A gente fala tão simples, mas é muita coisa. E é tipo, todas contaram histórias lindas, histórias de grandes eventos, como por exemplo o Encontro de Jovens, o Encontrarte, e histórias de pequenos eventos, como você levar Jesus para sua casa, você levar Jesus numa balsa, entendeu? Você sentir isso é muito incrível.